Prezadas e prezados estudantes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula do curso de Estrutura da Matéria 1. Na videoaula de hoje, daremos início à nossa discussão sobre o comportamento corpuscular da luz e falaremos sobre o efeito fotoelétrico. Então como eu já havia mencionado, nessa primeira parte do curso, nessa primeira metade, a gente vai estar fazendo em alguns momentos algumas revisões históricas, e é o caso aqui do efeito fotoelétrico. Talvez a questão mais curiosa, do efeito fotoelétrico é que a sua descoberta se deu num dos experimentos realizados por Hertz, em que ele estava tentando demonstrar as propriedades ondulatórias da luz, só que quando a luz que incidia nesses experimentos, ele estava com 2 eletrodos ali, quando a luz que incidia nesses experimentos ela tinha uma alta frequência, vocês têm que sempre lembrar que quantização, postulado de Planck, energia proporcional à frequência, inverso do comprimento de onda. Então, alta frequência é alta energia. Então, ali para a região do ultravioleta. Então, quando essa luz de alta frequência incidia sobre os eletrodos, ele observou que havia, um par de eletrodos ali, havia algumas faíscas, centelhas de um eletrodo para o outro. E essa observação ficou em aberto até o postulado de Planck vir a explicar a questão da radiação térmica, que foi o que a gente discutiu no bloco anterior, na quinzena anterior. E o Einstein logo captou essa ideia de quantização de energia, e pensou na luz não como uma onda, mas a luz como uma partícula. A essa quanta de energia foi cunhado o nome de fóton, e então a luz se movia como esse pacote. Pacote aqui, sempre que a gente for falar pacote, dá a ideia de algo confinado dimensionalmente, algo que tem dimensões pequenas. Então a luz se comportando como um corpúsculo. E é isso que a gente vai ver nessa quinzena aqui. A gente vai falar de 3 efeitos que acontecem com a luz, que são o fotoelétrico, Compton e a criação e aniquilação de pares, e depois a gente vai falar um pouco da seção de choque disso, definir exatamente o que é a seção de choque. E o Einstein deu essa explicação para o efeito fotoelétrico, e a gente vai ver por que era difícil explicar o efeito fotoelétrico, quais eram as contradições. Mas só em 1914 que o Millikan, o mesmo que mediu a razão carga-massa do elétron, ele fez uma validação experimental cuidadosa. Então, antes da gente falar do que é contraditório com a teoria clássica, vale sempre lembrar o que é o efeito fotoelétrico. Então, basicamente, eu vou ter um metal. Esse é um efeito de superfície. A gente vai ver uma ordem de dimensões aqui que a gente pode falar. A gente vai fazer uma conta aproximada. Eu tenho essa superfície metálica. Nessa superfície incide luz. Então, como a gente vai ver, a proposição é que eu tenho o meu pacote de energia, ou seja, incido fótons. Não posso pensar em ondas aqui. A gente vai ver qual a contradição disso. E a partir dessa incidência de luz, há uma emissão de elétrons. Então, a luz entra e sai em elétrons. Basicamente é isso que ocorre. E o que foi já observado desde o princípio é que essa distribuição de energia dos elétrons emitidos, ela não depende da intensidade da luz. E esse é um dos grandes problemas aqui com a teoria clássica. A intensidade da luz vai ter a ver com o campo elétrico, que a gente pode induzir. Se for um efeito acumulativo, dependeria da intensidade da luz, classicamente pensando. Mas a gente já comenta um pouco mais sobre isso. Então vamos ver em si como era o efeito fotoelétrico. Assim como eu falei da questão do tubo de raio-x, a gente tem também um tubo, em inglês a gente se utiliza essa palavra tube, mas tube também tem a conotação de válvula, A válvula também é uma tube,
Então, como eu já disse a vocês, isso são uma série de desenvolvimentos aqui desses componentes de circuitos, né? Então, depois a válvula tem basicamente os mesmos elementos aqui, né? Um cátodo, um anodo, e só tem um coletor de grade na válvula mais simples, né? Mas voltando aqui, então a gente tem o nosso tubo, né, que está no vácuo, um tubo de quartzo, né? A gente tem dois eletrodos, eu vou falar aqui, né? Basicamente um emissor e um coletor. Eu vou evitar um pouco falar cátodo e anodo nesse caso, porque a gente pode inverter a polaridade deles aqui. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter uma fonte de luz, essa fonte de luz vai incidir sobre um dos eletrodos, o emissor, ele vai emitir elétrons, né? Vai ter uma diferença de potencial entre os dois eletrodos, né? Que eu posso controlar num circuitinho simples aqui, fonte e resistência. E aí, dependendo, né, da resistência que eu colocar, eu vou ter um controle sobre a tensão que está entre esses dois eletrodos. E com isso eu vou observar a corrente, né? Ou seja, o número de elétrons, né? A quantidade de elétrons que chega no meu coletor. Corrente captada aqui pelo amperímetro. Essa é a ideia básica do experimento. Então, o que a gente vai observar nesse experimento? Então, eu vou pensar aqui, né, num gráfico da tensão. Então, estou medindo a tensão aqui, que eu regulo pela minha resistência, né? Eu vou pensar na tensão, né, a diferença de potencial aplicada e a corrente observada, né? Então tem um gráfico de diferença de potencial no eixo da abscissa e na ordenada eu tenho a corrente observada. Então, o que acontece? O que acontece é um gráfico como esse aqui, né? Então aqui eu falei explicitamente a questão de inverter a polaridade aqui na diferença de potencial, né? Eu vou aplicar diferenças de potenciais que são tanto positivas quanto negativas, né? Então, o que acontece? Tem vários efeitos que estão ocorrendo aqui, né? Então, aqui tem dois gráficos diferentes, são duas curvas, né? Então o mesmo material, o mesmo metal, a mesma fonte, mas eu vou mudar a intensidade da fonte. Então em A eu tenho uma intensidade maior do que em B. Essa é a ideia desse gráfico. Mas vamos prestar atenção primeiro no gráfico em A, né? Vamos discutir ele e depois a gente comenta as diferenças para o B. Então, o que acontece em A, né? Acontece que existe um ponto que não há corrente, né? Então, diferenças de potenciais que são menores que essa, eu simplesmente não observo nenhuma corrente. A partir de um dado ponto, essa corrente começa a crescer, 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 crescer e ela satura. Então, aqui eu tenho duas observações a fazer. Eu tenho a voltagem de corte e eu tenho saturação. Então, a voltagem de corte, vocês podem imaginar que quando eu inverto, se eu estou numa polaridade favorável aqui, né, atraindo os elétrons ao coletor, eles vão ganhando velocidade e aí cada vez maior é a velocidade deles, né? Se eu inverto a polarização, eu vou diminuindo, eu vou retardando, né? Eu vou dificultando a chegada deles, né? Até o momento que todas as velocidades emitidas, a maior velocidade, mesmo na direção do coletor, não é suficiente para vencer essa diferença de potencial. Então, por isso que eu tenho o surgimento de uma voltagem de corte. Então, aqui a ideia da voltagem de corte. O segundo fenômeno que a gente está observando, saturação. A gente vai ver que conforme a luz incide, né, isso vai ser um processo de colisão. A gente está começando a falar das propriedades corpusculares da luz e basicamente a gente vai ter uma relação, né, um fóton incidente para um elétron emitido. É o que a gente vai argumentar daqui a pouco. Mas o que a gente pode falar aqui é que existe uma saturação porque quando eu vou aumentando a voltagem, mesmo os elétrons que são emitidos em outras direções, a voltagem aqui, né, é tão grande que vai acabar atraindo eles para o coletor.
Então, independente da direção e da velocidade com que ele foi emitido, ele vai ser coletado. Então, há uma saturação porque todos os elétrons que são emitidos são coletados. Então tá, agora a gente já explicou duas características dessa curva, falta comentar sobre a terceira. E a terceira característica agora envolve falar sobre a mudança de intensidade. A mudança de intensidade da fonte, o que ela faz? Ela faz com que o número de fótons que chega, né, esse vai ser nosso argumento, na teoria corpuscular, o número de fótons que chega diminui. A intensidade está relacionada à quantidade de fótons que chega. Então, isso não vai alterar em nada a voltagem de corte, que é necessária, né, para que todos os elétrons sejam freados, né, mesmo os que estão inicialmente com velocidade em direção e sentido do detector. E também não vai alterar em nada o fato de haver uma saturação. A única coisa que vai acontecer é que a saturação vai ocorrer antes, porque o número de elétrons produzidos é menor, né? Então essa é a razão aí da saturação, essa é a diferença entre as intensidades e essa é a ideia de ter uma voltagem de corte. Tá certo? Tudo legal até aqui? A gente vai olhar um pouco mais de detalhes, o que acontece também quando eu mudo a frequência e depois quando eu mudo os materiais. Mas antes de falar sobre isso, né, a gente tem esses problemas aqui em relação à teoria clássica, né? Como eu havia mencionado, se a gente pensasse numa questão ondulatória, né, a gente tem superposições de ondas, né, e a gente poderia ter um efeito cumulativo. Então, esses elétrons, né, iam ser acelerados pelo campo elétrico gerado pela onda, né? E o que isso significa? Isso significa que esse campo elétrico, né, ele está associado à intensidade da luz, né? Então a gente esperaria que a distribuição de energia, né, dos elétrons dependesse da intensidade da luz, que é claramente o que a gente não observou ali nas curvas, nos resultados que eu acabei de mencionar, né, nas curvas de voltagem por corrente, né? Então a gente já tem um grande problema aqui com a explicação clássica. Além disso, né, eu não mencionei, né, mas eu já vou mencionar daqui a pouco, existe uma frequência de corte. Então, se eu fizer um gráfico, né, eu vou mostrar isso daqui a pouco já para explicar com mais detalhes, mas se eu fizer um gráfico, eu vou variando a frequência da minha fonte, né, a fonte luminosa que incide sobre o metal, né? Então, se eu fizer um gráfico agora que na abscissa eu tenho a frequência dessa onda e na ordenada eu tenho a voltagem de corte vai depender da frequência da minha fonte luminosa, então eu vou ver que também vai existir, não vai só existir uma voltagem de corte, mas vai existir uma frequência de corte. Já vai voltar nesse ponto. E isso não dá para explicar com a teoria clássica, porque como eu falei, o efeito é cumulativo. Se o efeito é cumulativo, ele ia ganhando aceleração até ele conseguir sair do material, né? Ter uma componente de força suficiente para liberar ele, né? Então já tem uma clara contradição, mais uma, com a teoria clássica, né? Eu falei da independência da intensidade da fonte luminosa e também tem um problema. A gente vai fazer uma estimativa bem crua aqui disso, né? Bem exagerada. E o que aconteceria, né, se a gente tem um efeito cumulativo é que os elétrons vão adquirindo aceleração, né, vão adquirindo a ação de uma força até eles conseguirem até eles serem capazes de se libertar, né, digamos assim, do metal que o prende, né, do seu átomo, né? Então, se isso for verdade, né, existiria um retardo na emissão. Então,
por ser um efeito cumulativo, deveria chegar até uma certa energia depositada, a gente pode pensar assim, para que esse efeito ocorresse, né? Isso ia demandar um tempo. A gente vai fazer uma estimativa desse tempo também. E nada disso ocorre, né? A fonte luminosa incide sobre o metal e praticamente instantaneamente a gente observa. Instantaneamente guardado aqui o princípio de certeza e tudo mais, e tudo que a gente pode dizer sobre eventos instantâneos. Mas a gente vai abordar isso mais para frente no curso. Essa questão da instantaneidade dos limites temporais e energéticos. Então, essas três observações contradizem a teoria clássica. Então, a gente tem que buscar uma outra explicação para esse fenômeno, né? Aqui eu faço uma estimativa desse retardo, né? Então, vamos pensar que a gente tem uma luz no comprimento de onda ultravioleta. É claro que a gente, de certa forma, precisa de uma fonte desse tipo aí para que a gente esteja no regime de altas frequências, né, que foi a primeira observação do Hertz. E vamos supor, né, que ela deposita, né, uma certa energia por tempo, por área, né? Então, a gente tem potência por área dela aqui da ordem de 10 a menos 6. Isso é típico de uma lâmpada ultravioleta, né? Não é uma lâmpada muito forte em termos de potência, mas ela entrega aí algo dessa ordem, né? E agora a gente faz uma estimativa, né, da quantidade de átomos aqui por metro quadrado, né, do meu sódio metálico, né? E lembrem, eu falei de um efeito de superfície, né? Se vocês fizerem um cálculo aí na maioria dos materiais, né, vocês vão ter que os materiais em geral têm da ordem de 10 a 22 até 10 a 24 átomos por centímetro cúbico, né? Essa é a densidade de átomos da maioria dos materiais que a gente observa na natureza, né? Se vocês quiserem fazer uma estimativa muito crua, né, imaginem que um átomo cabe num cubo, esse cubo vai ter uma aresta da dimensão aí de um angstrom. Então, se vocês fizerem essa conta, um angstrom é 10 a menos 8 centímetros, vocês vão ver que um átomo ocupa um volume aí da ordem de 10 a menos 24 centímetros cúbicos, né? Então, você teria da ordem de 10 a 24 átomos por centímetro cúbico nessa estimativa bem crua, né? Mas isso já dá uma ideia do limite. Então, se eu converto isso para metro, né, eu vou ter um certo número, né? Eu faço essa conversão de centímetro para metro e depois eu multiplico ali por algo da ordem do nanômetro, talvez, que a gente vai ter uma dimensão, né, do angstrom de novo, porque a gente vai ter uma dimensão de camada superficial, né? Quando a gente fala do tamanho de um átomo, ele é dessa ordem de um angstrom. A gente vai discutir mais isso ao longo do curso, calcular o raio de Bohr e tudo mais. Então, se eu estou nessas dimensões aí, eu estou nas camadas superficiais, né? Aqui, se não me engano, é um nanômetro, 10 angstroms, né? A ordem das 10 primeiras camadas. Vocês chegam numa estimativa dessa ordem, né? Isso aqui é um cálculo de estimativa, né? Então, só para justificar esse valor, né? Então, se eu tenho essa quantidade de átomos por área e eu tenho essa potência por área, né? Se eu divido a potência pelo número de átomos, eu consigo calcular a potência por átomo, né? Então, 10 a menos 6 dividido por 10 a 20 dá 10 a menos 26. 10 a menos 26 watts é algo um pouco menor do que 10 a menos 7 eletronvolts por segundo, né? Lembrando, isso aqui é joules por segundo. E se a gente converter para eletronvolts, né, a gente tem a conversão é o valor da carga elementar, então 1.602 vezes 10 a menos 19, então a gente tem algo dessa ordem, né? Estimativas, estou trabalhando com ordem de grandeza. Então, o tempo que eu levaria para acumular, eu tenho 10 a menos 7 eletronvolts sendo absorvidos por átomo, né, por segundo. O tempo que eu levaria para acumular 1 eletronvolt, seria 10 a 7 segundos. Né? Só que 10 a 7 segundos é da ordem de um ano. Então, vocês imaginam
a luz incidiria sobre esse metal e teria que ficar 1 ano incidindo sobre esse metal, né? Uma lâmpada ultravioleta com essa potência, considerando essa estimativa aqui de átomos na superfície de um sódio metálico, para que eu pudesse acumular 1 elétron-volt, que é da ordem, e nem sequer é de fato a energia necessária para emitir esse elétron, né? Então vocês vejam que isso não ocorre. Então esse é o problema do retardo na emissão. Então o que o Einstein propôs, né, ele pegou essa ideia, né, do Planck, né, do postulado de Planck, que há quantização de energia. Essa quantização depende da frequência da luz, né? E esse quanta de luz, né, e quanta é o nome que dá origem a quantum mechanics, né, que é a mecânica quântica, né, essa é a origem do nome. Esse quanta de luz, né, seria uma partícula, né, que depois foi cunhada como fóton. Seria uma partícula porque ela descreve um pequeno pacote que carrega essa energia característica. Então, ela teria essa energia característica, que é H, né, a constante de Planck, vezes a frequência, né, da onda associada. Né? A gente está falando do comportamento corpuscular, mas a gente tem essa dualidade onda-partícula, a gente vai explorar ela mais. Como a gente está falando da luz, a teoria relativística me diz que ela vai se deslocar com velocidade c, a velocidade da luz, e eu ainda vou supor, né, para completar, que essa luz vem, ela incide sobre o meu material e há uma absorção completa. O elétron absorve completamente essa energia, né, essa energia radiante que vem quantizada, e ele vai gastar uma certa parte da energia para conseguir se desligar do material, né, do material-alvo. Né, essa energia a gente vai chamar de função trabalho. E o resto vai ser sua energia cinética. Aí, dependendo da direção que ele tiver, a gente consegue explicar muito bem o efeito fotoelétrico. Né? Então, o que acontece, né? Se a gente supor, né, que a gente tem a região aqui emitindo em todas as direções, né, uma fonte isotrópica de elétrons, né, quase um confinamento aqui, um metal 2D, não é bem isso que acontece, mas se a gente tivesse uma fonte assim, né, que uma superfície metálica assim que absorvesse a luz da fonte e emitisse isotropicamente em todas as direções, a gente ia ver que a frequência de corte está associada exatamente com esse elétron que já é emitido na direção. Então sua componente de velocidade vai estar favorável à direção do coletor, né, a ser coletado, mesmo com a diferença de potencial aplicada. E conforme eu vou aumentando essa diferença de potencial, eu vou cada vez dando aceleração e componente de força na direção do coletor. E aí eu vou conseguindo coletar um ângulo sólido maior aqui dessa minha fonte até o momento que eu consigo coletar todos os elétrons emitidos. Né? Isso aqui eu falei para uma fonte isotrópica, mas vocês podem imaginar como funciona esse processo. Então tá, isso explica justamente, né, por que existe o potencial de corte, por que ele é independente da intensidade de luz. Né? Porque, veja, a teoria clássica, se é um efeito cumulativo, né, em algum momento ele vai liberar, né, não deveria ter um potencial de corte, ele vai conseguir liberar com bastante energia, né, dependendo de como for essa transferência. Né? E o que a gente vê, na verdade, é que tem essa independência da intensidade da luz que é totalmente contraditória, né? Porque se é um efeito cumulativo, né, como é que essa distribuição não é afetada, né, por esse efeito cumulativo? Esse é o ponto-chave. E agora, se a gente pensa, né, a luz como um quanta, como uma partícula, um corpúsculo, a intensidade da luz, na verdade, está associada ao número de fótons por unidade de área por unidade de tempo. Então, se um fóton se converte completamente em energia, a gente sabe que a energia máxima, né, que um elétron vai poder ter vai estar associada, né, à energia que ele tem nesse potencial de corte. Né?
Porque é exatamente, se a gente aplicar exatamente esse potencial de corte, né, ele ainda chega no detector. Se a gente aplicar algo um pouquinho maior, ele já não chega ao detector. Eu estou ali no limiar, né, da corrente, né, é o ponto em que a corrente se torna nula. Então eu sei que essa é exatamente a energia máxima, porque é exatamente esse elétron que está na direção, eu fiz com que nem ele chegasse, né? Então é esse limiar. Então essa é a energia cinética máxima, né? E ela vai estar dirigida ainda ao coletor. Então, como eu falei, se a gente faz, né, isso para várias frequências de onda, né, a gente muda a frequência da minha fonte luminosa, o que a gente observa é que o potencial de corte, né, que é chamado stopping potential, ele varia, né, ele aumenta linearmente com essa frequência, né. Só que existe um ponto em que ele cruza, né, o eixo o eixo da ordenada, né? E nesse ponto eu tenho a chamada frequência de corte. Então aqui eu tenho duas coisas muito importantes. Eu tenho uma frequência de corte, uma frequência que representa a energia mínima, né? Porque, lembre, a energia é igual ao constante de Planck vezes a frequência. Então quando eu falo frequência, eu estou falando em energia. Isso aqui representa a energia mínima para que esse efeito ocorra. Porque se eu não tivesse energia mínima, né, a gente vai ver já no próximo gráfico que eu vou apresentar, significa que eu não consigo nem tirar o elétron do meu material. Então, se eu não consigo ejetar ele do meu material, eu não consigo com que esse efeito ocorra. E aí o interessante é que a tangente, né, ou seja, o coeficiente angular, né, dessa linha reta é a constante de Planck dividido pela carga elementar. E aqui, aquela constante que o Planck ficou desgostoso, achou que era só uma coisa para fazer com que os experimentos batessem, a teoria batesse com os experimentos, agora ela já aparece fundamentalmente como uma explicação de um efeito, né? Então foi essa explicação, isso aqui é parte da explicação ainda, mas é essa parte da explicação aqui que depois fez com que o Einstein fosse laureado com o prêmio Nobel. Então, a observação agora, se eu analiso essa frequência, essa potencial de corte em função da frequência, eu tenho uma linha reta, que ela tem um coeficiente, ela cruza, né, ordenada num ponto. Essa frequência de corte diz a energia mínima para esse processo acontecer. E ela tem uma tangente que é proporcional à constante de Planck. Então esse é um valor de extrair muito precisamente o valor da constante de Planck. Isso aqui casa muito bem com os valores obtidos dos experimentos de radiação térmica. Então tá, até agora a gente falou, né, como era o aparato, falou o comportamento para um metal variando a intensidade da fonte, variando a frequência da fonte. E agora o que acontece se eu alterar o metal-alvo? O que acontece é um gráfico como esse, né? Aqui eu tenho dois metais, o metal A e o metal B. Eu estou no mesmo gráfico aqui do potencial de corte pela frequência. E o que eu observo é que existe simplesmente um deslocamento dessa minha linha reta. E esse deslocamento, ele é tal que ele é proporcional, né? Ele faz com que ele seja proporcional à energia associada ao dado metal para que o elétron escape. Então, em cada material eu vou ter uma assinatura, né, uma característica intrínseca dele, que é a energia mínima que eu vou ter que fornecer para que esse elétron escape. Isso tem a ver com teoria de bandas, eu vou finalizar essa videoaula falando um pouco sobre isso. Então eu tenho que fornecer essa energia, e esse é o mínimo. Então esse ponto aqui que extrapola da linha, ele tem a ver, né, como isso aqui está em termos de energia potencial, né? Então energia potencial não, tá em termos de potencial elétrico, isso aqui tem que ser energia dividida pela carga elétrica, né? Então esses valores aqui que são extrapolados têm a ver com a energia necessária associada a cada um dos meus metais. Então eles vão ter uma frequência de corte diferente porque eles têm uma energia associada diferente. Então eu consigo explicar, né, essa minha linha reta, né, para cada uma dessas propriedades, né, o W0 vai ser tirado para cada um dos metais como
a energia, né, como uma conservação de energia, né? Então a energia que incide, né, que é fornecida pelo meu fóton, ela vai ser totalmente absorvida pelo elétron. Aí parte dessa energia vai ter que ser gasta para que o elétron ejete o material e todo o resto vai ser convertido numa energia cinética máxima, que é simplesmente a carga elementar vezes a voltagem de corte. Então isso explica todos os detalhes do efeito fotoelétrico, como ele varia com o metal, como ele varia com a intensidade da luz e como ele varia com a frequência. A gente tem aplicações óbvias, né, disso. A fotomultiplicadora, que é um tipo de detector, né? É claro que a parte multiplicadora, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, a gente pode até comentar mais na videoaula, tem uma série ali de reflexões que vão fazendo com que o número de fótons se multiplique, né? Ao longo dessas reflexões, a gente pode conversar um pouco mais como isso funciona, mas ele converte, né, esses fótons, não tem luz incidindo, não, a detecção de fótons tem luz incidindo, ele amplifica esse sinal, né, amplificando a intensidade dessa luz incidente e transforma isso em corrente. Eu consigo medir isso com precisão através de um circuito, né? Então é um dos detetores básicos aí que foi muito importante em várias aplicações de física e até hoje é bastante importante aí na questão de física de partículas, físicas de alta energia. E isso também, vejam, ele dá uma ideia, né, de como compreender a emissão termiônica. Lembra que a gente falou de um filamento aquecido, ele emite elétrons? Então, se essa energia aqui agora eu substituo minha fonte, né, luminosa, que era luminosa, por uma fonte de calor, então isso aqui vai ter mais a ver com KBT, né, a constante de Boltzmann vezes a temperatura. Então essa energia tem que superar a função trabalho para que o meu elétron seja emitido. Então a explicação desse fenômeno dá também uma compreensão melhor da emissão termoiônica. Então tá, por fim eu só quero falar dessa questão das bandas, né, dessa distribuição. Eu não quero entrar em muitos detalhes sobre isso, porque isso é complicado, né? Isso vem da teoria do estado sólido, né? A física do estado sólido é uma aplicação da mecânica quântica, talvez um dos grandes êxitos, da mecânica quântica, né? Depois de ser estabelecida, foi sua aplicação aos sólidos, né, e quão bem ela conseguiu descrever os sólidos. Mas eu só quero mostrar, né, como se distribuem os elétrons no material e como isso implica na questão da sua função trabalho, que é esse valor de W0. Então, esses são gráficos típicos, isso aqui é chamado de densidade de estados, né? Então, densidade de estados de elétrons, né? Normalmente não se falam elétrons. Quando se fala em densidade de estados de fônons, aí sim usa densidade de estados de fônons, né? Normalmente quando se fala densidade de estados, é esse tipo de gráfico e subentende-se que se refere aos elétrons. Então, como é que isso funciona? Bom, a gente pode olhar dois tipos de material, né? Semicondutores e isolantes. Lembrando que o semicondutor a temperaturas muito baixas, né, a zero absoluto, ele é um isolante também, né? O semicondutor ele tem uma banda proibida, né, que é essa diferença em energia aqui entre a banda de valência e a banda de condução, que é pequena. Um isolante tem um valor muito alto. Pequeno é meio elétron-volt, 1 elétron-volt. Muito alto é 5 elétron-volts, 10 elétron-volts. Então, o que acontece? No metal, a banda de valência está completamente preenchida, né? Ele forma um caroço ali junto com o núcleo, e existe, né? Então, esse núcleo é parcialmente blindado, ele está bem organizado ali numa forma cristalina, e existe uma configuração de elétrons, né, que permeiam esse sólido, que é praticamente um gás, né? Esses são os elétrons de condução, essa aproximação do gás, de elétrons quase livres, a aproximação de um gás ideal, né? E você tem uma densidade de estados que é parabólica aqui na quantidade de estados em função da energia, né? Vocês podem ver que
E aí eu vou colocando, né, a parte amarela é a parte ocupada, eu vou colocando meus elétrons, né? Então eu vou colocando os elétrons até que eu chego no nível de Fermi, que é no estado fundamental a menor energia. Aí existe alguma possibilidade de efeitos de temperatura aqui que fazem com que essa posição ao redor da energia de Fermi varie ali. Eu tenho elétrons um pouco mais rápidos, um pouco menos rápidos, isso depende da temperatura do meu metal, né? Então vocês podem ver que aumentando a temperatura eu faço com que isso chegue até essa energia aqui, né? Que é a energia necessária para liberar meu material, que aqui em vez de W está como Φ maiúsculo, né? No caso dos metais, o Φ, eu acho que é Xi e o EL, né, são eletroafinidade e energia limiar de fotoemissão, são todos iguais. Nos semicondutores isolantes, eles vão ser um pouco diferentes por causa da existência dessa banda proibida. Então, a diferença de um metal para um isolante é que eu só tenho os estados da banda de valência ocupada. A banda de condução não está ocupada, eu não tenho esse gás que pode conduzir, né, pelo movimento de corrente, né? Eu tenho os elétrons fixos nos seus respectivos átomos, ou às vezes formando algumas ligações covalentes ou iônicas, né? Mas mesmo assim presos numa dada região. Então, se eles estão presos, né, não conseguem se deslocar livremente, eu tenho que fornecer essa energia aqui para eles poderem começar a se deslocar como um gás. E aí as definições de fotoemissão, né, de função trabalho e de eletroafinidade são levemente diferentes aqui no semicondutor isolante. Eu não quero entrar em detalhes sobre isso, eu só quero chamar a atenção que quando a gente estiver falando das sessões de choque, a gente vai falar de novo dessa energia limiar de fotoemissão, ela vai reaparecer. Mas essa é a ideia por trás da função trabalho. Esses cálculos aqui, principalmente os que envolvem semicondutores isolantes, são bastante complicados, né? Envolve a distribuição de fônons em várias direções da rede cristalina, tem que fazer a integração disso para obter essas curvas, e elas têm esses vários picos e toda essa estrutura, né, que é muito mais complexa do que no metal. Bom, era isso que eu queria falar, né? Essa parte da função trabalho é um pouco da origem dela, mas entra mais como uma curiosidade do que de fato, né, uma explicação, mas só para vocês terem ideia do que isso representa aqui na distribuição de estados. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a isso, a gente pode até comentar no nosso próximo encontro. E aí, como sempre, eu deixo um exercício proposto, né? O exercício de hoje, ele fala de um potencial de corte, né? Então, potencial de corte, e aí ele dá o comprimento de onda, né? E o valor do potencial, e ele fala que se o comprimento muda, né? O potencial muda. Né? A gente viu isso ali naquele gráfico, né? Num dos gráficos que a gente discutiu. E o que ele quer saber é justamente qual é o novo comprimento de onda. Bom, era isso. Vejo vocês no próximo vídeo.